Oficialmente, boa noite a todos e todas. A gente está começando hoje o nosso terceiro encontro, né, de conteúdo da disciplina. E a nossa missão, nosso interesse aqui hoje é de que a gente possa concluir os slides da semana passada, que dizem respeito ao histórico do direito urbanístico. A gente vai retomar aqui alguns conceitos preliminares, né, que a gente já discutiu, e o nosso foco mesmo, que é o conteúdo novo, o conteúdo da semana, é a questão do urbanismo, da história do direito urbanístico no Brasil, tá certo? Então, a gente retoma aqueles dados, aquelas fontes históricas que a gente discutiu semana passada, e a gente começa esse conteúdo novo do urbanismo no Brasil, beleza? E, gente, ao final do vídeo, ao final da aula, eu deixo para vocês algumas explicações sobre a atividade que vale 1,5 ponto na parcial 1. Então, a gente não vai ter aula nem na semana que vem, nem na seguinte. São 2 feriados, são 2 semanas, são 15 dias sem encontro. Para evitar que, de repente, você fique esses 15 dias sem pegar na nossa matéria, eu vou deixar para vocês uma atividade que vale a metade da nota da parcial 1. E essa atividade só vai valer 1,5 ponto para quem me enviar até o dia 8 de março, conforme está lá no cronograma da disciplina. Eu posso até receber depois do dia 8, porque, enfim, não vou nem comentar, né? Às vezes a gente... Eu digo 8 de abril, né? Mas, desculpa, 8 de abril, exatamente, a gente já está acabando março, então 8 de abril. Boa, Geraldo, obrigada. Então, dia 8 de abril, vocês me enviam. Quem mandar até o dia 8 de abril, meia-noite, né, 11h59 do dia 8, vai ser pontuado com 1,5 ponto, obviamente, se o trabalho estiver todo certinho. Quem mandar depois do dia 8, eu vou descontando pontuação pelo atraso, tá certo? 25 décimos por cada dia de atraso. Então, por gentileza, vamos cumprir o prazo, né? Acho que a marca é suficiente, 15 dias, e é uma atividade bem simples. Combinado? Diga lá, Maria, você tinha aberto aí e eu não te dei a palavra. Né, valendo 1,5 ponto até o dia 8, eu também te amo. Obrigada. Pronto. Professora, só certo, pra... Essa atividade é essa que traz os desafios da cidade, é isso? Eu digo, essa atividade é essa que está trazendo quais os desafios. Essa atividade, ela está... Vamos logo falar dela, né? Em vez da gente deixar para o final da aula, para não gerar ansiedade, deixa eu projetar aqui para vocês, viu? O cronograma de disciplina. Acho que é melhor. Esse negócio de dizer depois eu digo, né? Parece aquele povo, eu tenho um corpo para te contar, depois eu conto, Maria. Para matar a pessoa de curiosidade. Então, vamos logo ver. Ó, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o nosso cronograma de disciplina. Todos vocês têm acesso a essa trilha de aprendizagem, cronograma de disciplina, desde a primeira semana de aula. Estou tentando cumprir rigorosamente tudo que está previsto aqui, porque como a gente vai ter uma série de feriados pegando as nossas aulas, eu estou me esforçando ao máximo para que os conteúdos, né, que estão previstos aqui sejam ministrados dentro dessas datas, para que a gente não tenha qualquer prejuízo de conteúdo. Semana passada, né, dia 11, a gente falou sobre o histórico do direito urbanístico, a tutela da ordem urbanística, o direito urbanístico como direito difuso, não foi assim? E eu vou já retomar com vocês esses conceitos. Deixei indicado para vocês a leitura desse artigo, né, deixei indicada também a leitura do capítulo 1 do José Afonso da Silva, e hoje, dia 18, está aqui. Qual é o conteúdo de hoje? É a continuidade, eu já previa, né, que a gente não ia conseguir terminar um conteúdo tão denso em uma única aula, então hoje a gente conclui isso, e vocês têm como atividade a leitura de um capítulo de livro, que é a leitura do capítulo de livro do José dos Santos Carvalho Filho. Vocês têm também um artigo científico para ler sobre o direito urbanístico enquanto direito difuso, que é da Letícia de Mello Cardoso. A gente vai tentar ver esse vídeo aqui mesmo durante a aula, é um vídeo curtinho, acho que são 10 minutos, quando a gente encerrar aqui essas exposições preliminares, a gente vai assisti-lo,
E aí, o que é que eu quero de vocês, valendo 1,5 ponto na parcial, que vocês têm que me enviar até o dia 8 de abril? Elaborar uma resenha crítica a partir das leituras realizadas e do vídeo assistido. Então, o vídeo a gente já vai assistir na aula de hoje. Se você quiser, você, enfim, rever depois, mas talvez nem seja necessário, já que a gente já vai aproveitar o momento da aula para isso. Então, o que é que você vai precisar fazer? Ler o capítulo do livro do José Carvalho Filho e ler o artigo científico da Letícia de Mello Cardoso. Como são alunos de 10º semestre, alunos que já pagaram metodologia do trabalho científico, já pagaram a disciplina de TCC1, já estão aí trabalhando na escrita dos artigos científicos de vocês, eu realmente quero uma resenha crítica a nível de estudante universitário concludente do curso de Direito, né? É uma resenha crítica. Vocês devem, portanto, realizar dentro dessa resenha análises que não são superficiais, né? Análises que devem dialogar com o conteúdo que a gente vem expondo desde a semana passada. Vocês devem, portanto, corroborar as afirmações que vocês fizerem, né, dentro dessa resenha, a partir da leitura desses autores. Então, vocês vão colocar ali citações diretas, citações indiretas, vocês vão fazer referência a esses 2 trabalhos que eu estou indicando como base para a atividade, que é o livro do José Carvalho Filho e o livro da Letícia de Mello Cardoso. Eu digo isso, gente, porque às vezes o pessoal considera que por a gente estar nessa modalidade remota, e são muitas atividades para fazer, em alguma medida disseminou-se aí a ideia de que, o professor talvez não leia, ou eu faço de qualquer forma e vai dar certo, e não é o caso, tá bom? Eu vou ler com atenção cada um dos trabalhos de vocês farão de forma individual ou em dupla. Se for individual, a resenha crítica, ela deve ter, no mínimo, 2 laudas, no máximo, 4 laudas. E se ela for feita em dupla, aí eu vou querer, no mínimo, 4 laudas, no máximo, 6 laudas, que afinal de contas são 2 cabeças aí, né, pensando, raciocinando, refletindo, analisando esses materiais. Licença, professora. Pois não. Eu contando aqui da minha qualificação do mestrado, né? Porque a senhora falou, não, com esse tipo de ensino, provavelmente o professor não vai nem ler, a gente não precisa se preocupar e tudo. E aí eu fiquei, eu tinha mandado antes o meu projeto para ser lido, e eu sabia que o meu qualificador, que era o coordenador da Universidade de Lusófona, ia chegar na noite anterior, quando eu vi que havia um pequeno problema na minha, como é que chama? Na minha metodologia. Consertei, corri para a gráfica, mandei de noite, eu disse, bom, amanhã ele não vai nem saber, ele não vai ter lido, porque com certeza ele é um ser humano, precisa dormir. Quando eu chego lá na faculdade, que foi na FAFOP, em Araripina, a qualificação, ele tinha chegado, de fato, na noite anterior, com aquela viagem todinha de Portugal, quando ele disse, quem vai querer apresentar primeiro? Eu, professor. Eu pensando que ele não tinha lido. Como é seu nome? Eu disse, Maria Paula Silvestre Campelo, seu tema é esse, sua metodologia é essa, seus objetivos específicos são esses. O que foi que faltou no seu trabalho? Isso. Pronto. Pois é. A gente se esforça, né, ao máximo para tentar prepará-los justamente para isso, né? Eu acho que quando a gente, tá bom você compartilhar essa experiência, porque às vezes a gente fica assim por chato, né, que pega no pé e tal, mas, gente, parece até bobagem, eu acho até um desrespeito lembrá-los desses detalhes, mas como eu venho passando atividades em outros semestres, em outras turmas, e também ministrei disciplina no 10º semestre, em semestres anteriores, então, infelizmente, a gente ainda passa pela experiência de receber trabalho que não tem um parágrafo, né, que a pessoa saiu digitando tudo ali
parece que de forma aleatória, né, não tem coesão, coerência, falta um ponto final, uma vírgula, então vocês vão ter tempo para fazer, são 15 dias, e aí eu quero receber um trabalho acadêmico, tá bom? Eu tô falando isso que é como vai valer metade da parcial, às vezes a pessoa só por enviar já acha que tem direito a 1,5 ponto, então observe esses detalhes, né, para que você entenda de repente, 0,75, ou 1 ou 1,25, o que foi que faltou. E aí, na devolutiva, obviamente, eu já coloco lá as correções, as indicações de onde que foram os equívocos, até para que a pessoa possa melhorar numa próxima, mas eu acho importante deixar esses avisos aqui, justamente para evitar, né, e para que todo mundo tire aí a nota de 1,5, tá bom? Então, se for feito de forma individual, você vai escrever, no mínimo, 2 laudas, no máximo 4 laudas. Se você optar por fazer em dupla com algum colega, aí você vai escrever, vocês vão produzir no mínimo 4 laudas e no máximo 6 laudas. Então, mais uma vez, sobre o que é que eu vou ter que falar, Francilda? Esses 2 textos, gente, eles tratam desses assuntos que a gente vem trabalhando sobre esse contexto histórico do direito urbanístico, mas ele também já entra em um assunto que a gente vai começar a estudar depois desses feriados, que é a legislação base principal, né, basilar dessa disciplina, que é o Estatuto da Cidade. Então, vocês também, de certa forma, estão adiantando um pouquinho do conteúdo, fazendo essa leitura de forma preliminar. E aí, vocês vão fazer essa leitura, vão tirar aí suas críticas, suas reflexões, suas conclusões, suas análises, e vão traduzir isso num texto dissertativo argumentativo, utilizando-se, né, de citações diretas e indiretas dessas 2 fontes aí que eu estou deixando para vocês. Alguma dúvida, gente, sobre essa atividade de parcial 1? Não, né? Beleza. O modelo de formatação da análise crítica será disponibilizada? Eu nem pensei em disponibilizar, Lucas, porque eu pensei nisso, num texto dissertativo argumentativo, em que você vai, de forma acadêmica mesmo, né, ou seja, com análise, com crítica, com reflexão, trazer as principais ideias que são trabalhadas nesses 2 textos, e você não vai apoiar simplesmente nas suas percepções, mas você vai trazer ali o modelo das citações diretas e indiretas daquelas afirmações, né, que você realizar ao longo dessa escrita. Vocês querem que eu deixe? Sim. Sim? Pronto, beleza. Então eu deixo para vocês. Assim a gente evita, né, minha gente? O seguro morreu de velho. É melhor. Beleza, então a gente deixa para vocês. Beleza. Eu deixo para vocês, então, se eu não conseguir deixar hoje, não sei se vocês observaram, né, que a gravação da aula da semana passada, 11 horas da noite, já estava lá no Unileão Digital. Eu estou fazendo o possível para trabalhar, assim, o mais rápido possível, para que quem perde a aula, enfim, alguma coisa, possa rever rapidamente. Então, talvez eu já deixe hoje mesmo junto com a gravação, tá certo? Mas, se eu não conseguir, eu me esforço e deixo amanhã pela manhã. Não, Lucas, é para que tenha validade, né, como carga horária complementar, a gente precisava, isso se enquadraria como uma atividade lá da pesquisa, então seria algum tipo de publicação, aqui a gente não vai publicar. Também não é uma atividade de extensão, porque não está ligada a um evento, então não vai, não teria onde se encaixar essa atividade dentro do que pontua para a hora complementar. Só que agora, no mês de abril, já que você tocou nesse assunto, eu vou criar um grupo de estudo, tá, gente? Eu não sei se é da área de interesse de vocês, mas é dentro da perspectiva da minha área de doutorado, né, que é educação brasileira. Então, vai ser um grupo de estudo sobre direito à educação na contemporaneidade. E aí, quem tiver interesse, né, eu sempre priorizo os alunos do 10º semestre, do 9º semestre, eu ofereço 20 vagas, e aí dessas 20 eu priorizo os alunos de 9º e 10º, porque eu sei que vocês já estão com pressa, né, para a questão da carga horária complementar e tudo mais. E aí, grupo de estudo, sim, conta para a carga horária. Assim que eu criar, gente, eu vou deixar as informações disponíveis em todas as minhas turmas. Eu coloco como rótulo, tá bom? Lá no Unileão Digital. Aí eu coloco as informações, quando que vai começar, quanto tempo vai durar, nananana.
de urbanismo esse semestre eu não vou conseguir fazer, Amanda, né? Semestre passado eu tive uma experiência bem ruim, porque nessa dos alunos ficarem demandando muito, né, grupo de estudo para poder ter hora complementar para colar grau, eu estava num momento bem difícil, né, assim, de vida particular, de vida profissional, muito, muito, muito compromisso lá na UFCA, e a gente criou o grupo, eu criei o grupo, e a gente quase não conseguiu se encontrar. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, minha gente, eu fico morrendo de vergonha, não é nem dos outros, é de mim mesma, eu fico arrasada, então, eu não quero passar pela decepção, pela frustração de oferecer o grupo de estudo daquela forma, sabe, que os meninos ficaram mais fazendo, eu indicava as leituras, o pessoal fazia, debatia no grupo do WhatsApp, eu acho isso muito fraco, né, eu gosto do grupo de estudo de verdade, a gente com encontro síncrono, leitura, debate, ao final a gente produzir um artigo científico, tentar publicar em algum lugar, evento, e aí eu não tenho condição de trabalhar com 2 grupos, então eu vou priorizar a área do meu doutorado, até porque eu já estou, né, também aí me articulando para o meu pós-doutoramento, e eu vou precisar também, né, já vocês precisam de papel aí para poder colar grau, para ter as horas complementares, eu também vou precisar de títulos, de declarações, de certificados na área da educação, porque eu provavelmente vou fazer o pós-doutorado nessa área. Então, por isso que eu vou priorizar isso e não o grupo de urbanismo. Tá bom, Amanda? Muito bem, gente. Tranquilo, né? Com relação à parcial 1, nos acertamos, nos entendemos. Francilda, mas existe a possibilidade de abrir para outros semestres, ou o foco é só esse semestre que a senhora citou? Tu diz o meu grupo somente ou de outros professores? Não, o teu. Sim, não, eu espero que sim, sabe, Júlia? Eu espero, tipo, semestre que vem, esse de educação já vai estar consolidado, né? Eu vou poder usar os materiais, os vídeos que eu já vou ter preparado desde esse semestre, e aí fica mais tranquilo para mim. Porque tu disse que seria só mais focado nos semestres, tu falou os semestres que queriam, né? Eu estou dizendo pessoas de outros semestres. Sim, não pode, deve, assim, eu dou prioridade à maioria das vagas, né, por exemplo, Porque das 20 vagas... Eu tenho mais interesse nessa área da educação, Francilda. Porque das 20 vagas, normalmente eu deixo a metade para o pessoal do 9º e do 10º, né, mas nem todo mundo, Júlia, tem esse interesse, né, é uma coisa bem particular. Eu acho que essas vagas... elas vão ser, desculpa, eu acho que essas 20 vagas, elas vão dar tranquilo, porque eu acho o pessoal do direito mais voltado para as discussões de ordem mais dogmática, né, e tal, normalmente os grupos aí que tratam essa coisa mais dogmática são mais disputados, então acho que essas 20 vagas vai dar tranquilo, né, embora a gente dê essa prioridade para o pessoal do 9º e do 10º, mas com certeza tem vaga para o restante do pessoal, nem se preocupe. Tá, obrigada. Nada. Gente, bora nós. Vou projetar aqui os nossos slides, vocês sabem que não me interrompem, vocês abrem aí o microfone para falar na hora que vocês quiserem, porque quando eu abro a projeção, eu não tenho como acompanhar o chat. Então, a gente vai fazer rapidinho aqui uma retomada de conhecimentos, e no momento que você quiser falar, você fica bem à vontade. Discutimos isso há 2 semanas atrás, a gente falou que o fenômeno da urbanização, ele é caracterizado por esse aumento populacional, né, no espaço da cidade em relação ao campo, então a gente tem uma realidade urbanizada, quando a maioria das pessoas está vivendo na cidade e não no campo. Essa urbanização, ela gera problemas, isso é natural da vida social, né, a gente discutiu isso, o sujeito humano é o sujeito do conflito, é o sujeito da frustração, a gente tem relações sociais, portanto, que tendem à desarmonia, quanto mais populosa, numerosa, essa situação vai ficando. No contexto da urbanização,
como nós tivemos uma mudança radical de estilo de vida, muitas vezes esse processo não foi devidamente planejado, né, a cidade não estava pronta para receber toda aquela quantidade de pessoas, então, obviamente, surgiram ali muitos problemas de ordem social, como a violência, como o desemprego, problemas de ordem ambiental, como a poluição das águas, do ar, a extinção de espécies, problemas com relação ao patrimônio, à preservação disso, e aí, para que a gente possa pensar na solução desses problemas, o conhecimento científico sistematizado vai, então, desenvolver uma disciplina transdisciplinar chamada urbanismo. O urbanismo, portanto, é a técnica e uma ciência de cunho profundamente transdisciplinar que se dedica a resolver os problemas das cidades. Por isso que o direito urbanístico, ele está dentro do urbanismo. A medicina sanitarista está dentro do urbanismo, a arquitetura, a engenharia civil, enfim, quando elas dialogam e quando elas pensam em soluções para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Quando a gente tem uma população que conseguiu, através do Estado, de forma precípua, em cooperação com a sociedade, aplicar essas regras e essas técnicas do urbanismo, por exemplo, a gente tinha uma péssima circulação de sujeitos, e aí se investe, então, em uma ampla linha de transportes públicos, a gente, então, melhora a qualidade, né, seja por meio do asfaltamento, seja por meio do uso de pedras para garantir um formato mais sustentável, a gente garante saneamento, tudo isso é feito através de ciência, através de técnica, né, engenharia, medicina, arquitetura, todo mundo trabalhando junto e aplicando, então, soluções para esses problemas. Quando isso acontece, então, aconteceu a urbanificação. O que é a urbanificação? É esse processo de uma cidade que tem os seus problemas, né, resolvidos, a qualidade de vida melhorada a partir da técnica e da ciência do urbanismo. A gente conversou sobre isso 15 dias atrás, e na semana passada a gente disse que a urbanização é um fenômeno recente, né, ela remonta ali na Europa, o início do século XX, o final do século XIX e o início do século XX, e no Brasil, ele vai acontecer ali, especialmente a partir dos anos 50 do século XX. Então, a gente disse que, embora a urbanização, ou seja, esse fenômeno das pessoas estarem mais concentradas na cidade do que no campo, seja algo recente, não é recente a existência de cidades, né? E a gente falou sobre essa questão, né, de que a cidade, ela nasce de uma forma embrionária, né, naquelas aldeias, naquelas primeiras comunidades ali do Neolítico, quando o sujeito humano começa a ser sedentário, e aí, à medida em que o grupo se torna maior, essas cidades também vão se tornando mais robustas do ponto de vista físico, arquitetônico, a gente começa a ter uma divisão em castas, né, usos, costumes, a gente tem uma divisão muito clara de poderes, né, militar, econômico, religioso, e aí essas cidades antigas, até sugeri para vocês, para quem quer aprofundar, né, a leitura do Fustel de Coulanges, né, a cidade antiga, para refletir sobre o modelo das cidades romanas, gregas, etc. Então, essa cidade já nos deixa muito claro que a gente, quando fala em cidade, não está falando de um fenômeno recente, mas sim de um fenômeno milenar. O que é recente é a urbanização. E a gente sistematizou, né, usando a doutrina da Daniela de Sarno, do José Afonso da Silva, essas 3 etapas. Nós teríamos um período pré-urbano, que é onde a gente coloca essa realidade das aldeias, do neolítico, desse início do sedentarismo, né, do sujeito humano, que começa, então, a manipular, criar esse meio ambiente artificial. Nós sabemos que a cidade é o meio ambiente artificial, né, ela é resultado da ação antrópica, da ação humana, por isso que a cidade é esse ambiente vivo, dinâmico, o tempo todo vai sendo construído e desconstruído pela cultura, né, a depender dos costumes, a depender da memória, a depender da tradição, a cidade vai mudando as suas
feições, não é assim? Por exemplo, hoje, Juazeiro é uma cidade que se caracteriza de forma muito forte, né, no nosso país, como uma cidade de turismo religioso, como uma cidade ligada a uma devoção ao Padre Cícero. Então, digamos que por conta de um fenômeno histórico, cultural, social, a Igreja Católica Apostólica Romana perdesse importância dentro do cenário de Juazeiro, por conta de algum movimento religioso, de outra denominação, do protestantismo, porque a gente, sei lá, teve uma revolução e nessa revolução esse governo revolucionário proibiu a devoção, os cultos religiosos, por alguma razão, esse Padre Cícero sai do cenário. Então, certamente, as feições, a tradição, a cultura que vai ser criada vai mudar as feições dessa cidade. O seu viés econômico voltado para esse turismo, as características de símbolos, de desenhos, de imagens que a gente encontra dentro dessa realidade, e isso nos mostra, portanto, que a gente não vive num ambiente estático, né, a gente fala em cidade, e aí parece que é uma maquetezinha dessas que a gente vê, né, nos salões de engenharia, de forma alguma. A cidade é um organismo vivo, dinâmico, que está o tempo todo se transformando, né? Por isso que cada vez que a gente visita, conhece alguma realidade de cidade, se a gente retorna depois de um tempo, se a gente tem um olhar mais crítico, reflexivo, a gente vai percebendo ali até as mudanças mais simplórias, porque ela é viva, pode nascer e viver muito tempo, pode morrer, né, quantas cidades que já deixaram de existir no nosso país, no cenário internacional. E aí a sociedade pré-industrial seria essa sociedade, gente, que vai compreender ali todo o período da Idade Média, né, todo o período ali em que a gente ainda não vive a Revolução Industrial. Então, a maior parte da população está no campo, a relação do homem com o ambiente da cidade, ela ainda é uma relação de respeito com o meio ambiente, no sentido de que nós ainda não tínhamos tecnologia o suficiente para conseguir degradar, né, no nível de velocidade que a gente consegue hoje para retirar recursos, né, então a cidade era aquele ambiente do comércio, das trocas, com uma população bastante inferior quando comparada à população dos ambientes rurais, né? Quem nunca assistiu filmes do tipo Orgulho e Preconceito, né? Aquela realidade bem ruralista, né? Que era da maioria das famílias da aristocracia e também dos que não eram nobres, e o espaço da cidade, onde as pessoas realizavam trocas, pequenas compras, comércio, mas em população muito menor. E aí, depois da Revolução Industrial, a gente vai ter o que se caracteriza como sociedade industrial moderna. Essa sociedade que vai utilizar, né, como seu principal modo de produção, o sistema econômico em vigência, o capitalismo, a busca pelo lucro. Então, essas atividades realizadas na cidade, através do maquinário, do emprego de tecnologia, passa a ser o centro do processo de produção. A cidade passa a ser vista como um espaço da oportunidade, do emprego, do acesso, né, a diversos recursos que o Estado vai começando a implementar, muito aos pouquinhos, especialmente ao final do século XIX, e aí a Daniela de Sarno fala hoje sobre a sociedade pós-industrial, né, ou sociedade pós-moderna, seria essa em que nós estamos inseridos, que continuamos, em maioria, vivendo no espaço da cidade, mas não é mais a indústria, né, que é a principal força motriz dessa vida na cidade, mas sim as tecnologias, as mídias digitais, né, essas relações de cunho cibernético, a prestação de serviços, e aí a cidade, portanto, vai adquirindo novas configurações, novas feições. Falamos sobre isso semana passada, né, dizendo que a Revolução Industrial inaugura um modelo de cidade que é mais ou menos o dessas imagens que eu coloquei para vocês nos slides, é uma péssima qualidade de vida, seja do ponto de vista social, pela miserabilidade da classe operária,
seja do ponto de vista ambiental, é a cidade cinza, é a cidade da fuligem, é a cidade da poluição, seja pela falta de acesso à água potável, à água limpa, né? O mesmo espaço em que a fábrica jogava ali os dejetos, os excrementos daquela produção, é o mesmo espaço que as pessoas vão retirar água para o próprio consumo. E aí essa cidade industrial, ela é insalubre, é uma cidade que não tem rigidez, é uma cidade que tem muito lixo, e por isso que a gente diz que é nesse contexto da Revolução Industrial que o urbanismo nasce como uma função pública, porque a gente percebe que é dever do Estado. Se o Estado quer garantir que as pessoas não morram, né, numa idade muito jovem, como era muito comum nesse período, né, aos 25, 30 anos, nessa classe operária, boa parte desses sujeitos já estarem com membros amputados, né, pela falta de segurança do maquinário, já terem contraído doenças graves para a época, especialmente, como pneumonia, diversos tipos de pestes, né, piolhos que contaminavam a todos. Então, se a gente quer uma vida em sociedade salubre, né, que a gente tem aí o mínimo para uma rigidez, nós vamos precisar que o Estado garanta, obrigue as pessoas, na mesma forma em que ele tem o dever de promover essa qualidade de vida mínima, ele também tem o direito de exigir dos sujeitos que cumpram determinados papéis para que a gente tenha essa salubridade garantida. Então a gente percebe o urbanismo como uma função pública. Quando a gente diz que o urbanismo é uma função pública, a gente está dizendo que ele é uma função precípua, primordial do Estado, e que ele é a condição sine qua non para que a gente possa alcançar a dignidade da pessoa humana. A gente falou na aula passada, e a gente vai mais uma vez reforçar aqui, que dignidade, né, essa ideia de dignidade é a ideia de potência, né? O ser humano, ele é um fim em si mesmo. A gente não precisa justificar a nossa vida, não me mata porque eu sirvo para dar aula, eu sou útil dentro da sociedade. Não precisa de justificativa para isso, poderia ser uma pessoa completamente inútil do ponto de vista produtivo do trabalho, e isso não é justificativa para que tirem a minha vida. Por quê? Porque eu sou dotada de dignidade. A dignidade é o fato de que todo sujeito humano, ele é dotado de potências, nós temos muitas potencialidades, e compete ao Estado garantir o básico, né, o essencial para o desenvolvimento dessas minhas potencialidades. Então, eu preciso de vida, eu preciso de liberdade, eu preciso de igualdade, eu preciso de educação, eu preciso de saúde, eu preciso de trabalho digno, eu preciso de tudo isso e diversas outras coisas para que eu possa, então, desenvolver as minhas potencialidades, ou seja, para que eu possa garantir a eficiência, a aplicação prática da dignidade da pessoa humana. E aí, se a maioria das pessoas vive na cidade, e a cidade é um lugar sujo, a cidade é um lugar de doença, a cidade é um lugar poluído, a cidade é um lugar perigoso, é claro que esse ambiente não favorece o desenvolvimento dessa dignidade, não favorece o desenvolvimento dessas potencialidades. Logo, se eu quero alcançar a dignidade da pessoa humana, eu tenho que alcançar, portanto, a garantia do urbanismo, ou seja, desse conjunto de técnicas, de ciências, que vão pensar soluções, né, para os problemas da urbanização. Eu preciso que isso seja encarado como uma função pública, e não como algo discricionário, que o Estado garante se quiser, se for da vontade, né, se der no bedelho. Não, é uma obrigação, é um dever fundamental, senão eu não chego na dignidade da pessoa humana, que é, no caso do Brasil, um princípio basilar do próprio Estado Democrático de Direito. E aí, ainda retomando um pouquinho da semana passada, a gente falou, portanto, que esse urbanismo, na Europa, ele vive 3 fases bem distintas: o urbanismo sanitarista, o urbanismo estético e o urbanismo social. E a gente disse que esse urbanismo sanitarista é aquele que vai surgir ali no início do século XX, especialmente até, né, finalzinho do século XIX, até os anos 20 do século XX, aproximadamente, que é justamente esse conjunto de ciências e de técnicas que vão se voltar para resolver esses problemas imediatos da urbanização, que são esses problemas ligados à salubridade, à rigidez.
Então, eu preciso garantir que as pessoas sejam vacinadas, eu preciso garantir que essas pessoas tenham acesso à água potável, eu preciso garantir que essas pessoas, elas vivam em ambientes, né, em casas, em moradias, que permitam a limpeza, que permitam a qualidade da sua saúde, eu preciso que elas tenham uma alimentação adequada, e aí a gente vai ter uma série de medidas tomadas nesse sentido, né, coleta de lixo, a gente passa a ter a preocupação com a limpeza dos canais públicos, a gente passa a se preocupar com o saneamento, e aí, nesse período da história da Europa, em que a maioria das ações realizadas pelo Estado tinham esse papel de garantir a limpeza, a ordem de salubridade nas cidades, a gente vai chamar isso de urbanismo sanitarista. Numa segunda fase, ou seja, quando as cidades europeias, elas já estavam ali com seus canais, né, bem construídos, com seus sistemas de saneamento delineados, com essa coleta já organizada, com primeiras regras sobre evitamento de poluição, aí o urbanismo chega a uma segunda fase, que vai ser chamada de urbanismo estético, que vai estar muito ligada ao embelezamento das cidades. Então, não adianta a cidade ser o lugar em que eu tenho a garantia da saúde dos sujeitos, da limpeza, etc., mas que a gente não tem um espaço que faz bem para o sujeito humano, né? Você já percebeu como você, eu, todos nós, é uma característica muito particular do sujeito humano, por isso que ser bagunceiro, ser bagunceira, né, é algo que prejudica muito o nosso rendimento. Experimenta chegar num quarto como esse que eu estou agora, que está uma bagunça, acho que vocês estão vendo aí pelo cenário. Eu fiz uma pequena reforma aqui no meu escritório, ainda estou botando as coisas no lugar. E aí eu me sinto mal nesse ambiente, porque é uma bagunça, não é favorável para o meu processo não me estimula ao trabalho, à concentração, porque está tudo bagunçado. É muito diferente quando a gente chega num lugar esteticamente bonito, as coisas em ordem, não somente limpas, né? Aqui está limpo, mas está desorganizado. Então, a cidade começa a se preocupar com esse embelezamento, com as fachadas dos prédios, com a pintura, com a presença de espaços arbóreos, né, com a criação de praças, de avenidas, pontes, que tornam esse ambiente muito mais agradável, né, à vida humana. E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter, então, a fase do urbanismo social, quando a gente percebe que, mesmo uma cidade limpa e bonita, ela ainda não é capaz de gerar qualidade de vida para o ser humano de forma integral, se nesse lugar vivo e bonito, as pessoas não conseguem criar conexões entre si, né? Se a cidade é o lugar da violência, se a cidade é o lugar do desrespeito, se a cidade é o lugar dos preconceitos, se a cidade é o lugar da falta de diálogo, se a cidade é um espaço que não gera, gente, essa congregação. Desde o primeiro semestre que a gente tem essa constatação, né, de que o ser humano, ele é gregário, ou seja, a gente não consegue viver de forma isolada, a gente só vai se sentir seguro, protegido, apto a desenvolver nossas potencialidades dentro de grupos, né, a gente é gregário, mas esses grupos precisam garantir a harmonia, a afetividade. E aí a Segunda Guerra Mundial deixa muito claro para os urbanistas que na Europa, né, do século XX, isso não aconteceu, embora tivesse limpeza, embora tivesse beleza. E aí o urbanismo social é aquele que vai se preocupar com essa ideia, né, de que nós precisamos garantir relações sociais harmoniosas. As cidades, elas devem promover eventos culturais para que as pessoas se encontrem, dancem, conversem. A cidade deve ter esses espaços
que permitem, né, o desenvolvimento do corpo e do espírito, que não são somente os templos religiosos, mas que são também, por exemplo, espaços de parques, onde as pessoas fazem atividades físicas. Essa cidade, ela precisa promover um tipo de educação, que é uma educação voltada para essa formação humanística dos sujeitos, em que se valoriza a subjetividade, as relações pessoais, e aí essas ações nós vamos chamar de ações de urbanismo social. E aí, como eu disse para vocês, nada disso existia no Brasil, nada disso se aplicava ao Brasil, até porque nesse período o Brasil ainda não vivia o fenômeno da urbanização. Urbanização no Brasil, ou seja, a maioria das pessoas vivendo em espaços de cidade e não no campo, é uma realidade que só vai acontecer a partir dos anos 50 do século XX. É por isso que é tão comum na nossa memória, né, na nossa história, nós nos depararmos com, os meus avós, eles tinham uma fazenda, os meus avós, eles viviam no sítio, foram os meus pais que primeiro vieram morar na cidade. Isso ainda está no imaginário, né, de muita gente da nossa geração, porque é um fenômeno muito recente, né, essa vida nas cidades, no espaço urbano. E se a gente fosse investigar a memória, né, desses pais e desses avós, nós iríamos encontrar essas representações de cidade como espaço de oportunidade. Se você fizer uma rápida investigação aí com a sua família, você vai descobrir que provavelmente essas pessoas que foram para o espaço da cidade, elas foram em busca de oportunidades, ou de educação, morava no sítio, no interior do Ceará, mas foi estudar em Recife, porque só tinha faculdade em Recife, só tinha faculdade em Fortaleza, não, foi para o espaço da cidade, foi para São Paulo, porque lá tem emprego, tem oportunidade. Então, essa criação desse imaginário, né, que vai se propagar, especialmente a partir dos anos 50 do século XX, foi o que foi motivando cada vez mais as pessoas para irem para o espaço da cidade. Esse ambiente rural vai se esvaziando. A gente vai discutir, né, os riscos que isso causa quando a gente for tratar da ideia das cidades sustentáveis, cidades inteligentes, né? Se todo mundo está na cidade, quem vai produzir, né? De onde virá aí os alimentos, de onde que a gente vai ter também esse contato com a natureza, etc. e tal. São questões que a gente discute, né, no urbanismo contemporâneo. Mas cenas para o próximo capítulo, só para contextualizar aqui. Então, tudo isso que a gente falou sobre essas 3 fases de urbanismo se aplica apenas à realidade europeia. Aí você pode estar pensando assim, porra, que disciplina eurocêntrica, né? O que é que eu quero saber? Eu estou aqui na América Latina, no Brasil, e aí, felizmente ou infelizmente, a gente precisa estudar isso, porque o que é que a gente vai ver que o Brasil e os demais países aqui da América Latina vão tentar fazer, né, a partir do momento em que se tornam urbanizados. Eles vão tentar copiar, eles vão tentar imitar, eles vão tentar aplicar essas teorias dessas fases do urbanismo aqui nas nossas realidades. A gente vai ver que saiu de forma meio capenga, né, mas que o que se tentou fazer foi reproduzir isso. Então, por isso que a gente está falando dessa realidade europeia, para entender as escolhas brasileiras. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Eu acho que eu estou tagarelando aqui igual uma maluca, né, e não. Mas vocês querem aproveitar alguma coisa? Nenhuma novidade, né, até agora, do que a gente conversou semana passada. Não, né? Beleza. Vou seguir aqui. E aí a gente falou, gente, que um evento super importante que vai acontecer na Europa, mas vai impactar diretamente o Brasil, especialmente a partir da Constituição de Brasília, é esse Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, que vai acontecer em 1933. Eu pedi para vocês compararem esse Congresso Internacional de Arquitetura Moderna com o que foi o relatório Brundtland para a sustentabilidade, né? Do jeito que a CEMAD, né, a Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ela em 87 se reuniu com intelectuais, com grandes empresários, né, etc. e tal. E daquele encontro, a gente teve o relatório Brundtland, que inaugurou o conceito de sustentabilidade, de forma semelhante, eu estou tentando aqui comparar para ficar mais claro, esse encontro de arquitetura moderna, ele vai reunir os urbanistas, né, mais influentes do mundo naquele período, né, e
o encontro, o resultado desse congresso é um documento chamado Carta de Atenas. Carta de Atenas não é lei, Carta de Atenas não é resolução, não é ato administrativo, não é nada disso. É um documento referencial, semelhante ao relatório Brundtland, né, a Agenda 21. Ela vai estabelecer ali um conjunto de metas sobre como que as cidades deveriam ser, o que as cidades deveriam ter, para que a gente pudesse garantir qualidade de vida. A partir de então, gente, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que vocês estão vendo que esse encontro aconteceu antes da Segunda Guerra, né, a gente sabe que a Segunda Guerra vai de 39 a 45, esse encontro aconteceu em 33, no auge, né, do crescimento, da disseminação, então, de regimes que vão ser, né, aqueles que vão promover a Segunda Guerra. Então, somente depois da Segunda Guerra é que essa Carta de Atenas, que vai ser utilizada bastante na pegada do urbanismo social, ela passa a ser tratada como modelo para os gestores públicos. Então, os presidentes dos países, né, e aí não só na Europa, mas também aqui na América Latina, começam a enxergar nessa Carta de Atenas, né, os estudiosos, os legisladores, elementos importantes que deveriam ser colocados em prática para a gente garantir o urbanismo. E aí, o que é que essa Carta de Atenas nos traz? Que as cidades têm 4 funções fundamentais. A cidade tem que garantir o habitar, o trabalhar, o circular e cultivar corpo e espírito. A gente viu que habitar, né, vai, no direito urbanístico, a gente vai chamar de habitabilidade, ao invés só de direito à moradia, né, porque moradia pode ser uma coisa inadequada, minha moradia pode ser um barraco. Então, quando eu tenho habitabilidade, eu tenho aquela moradia adequada, aquela moradia que atende ao básico, ao que é fundamental para que a dignidade humana esteja resguardada. Eu preciso trabalhar, mas eu não posso trabalhar para morrer, né? Eu não posso morrer de trabalhar. Eu tenho que trabalhar de forma decente, de forma que eu tenho direitos assegurados para a minha salubridade, para o meu desenvolvimento físico e intelectual. Então, esse é o direito ao trabalho decente. Eu preciso circular. A cidade não pode ser um lugar de medo, um lugar de proibições, um lugar em que eu não posso livremente exercer o meu direito, né, à liberdade. Então, é por isso que a circulação tem que estar garantida, tanto por meio de transporte público, quanto por meio de segurança pública. E a cidade tem que ser o lugar para eu cultivar meu corpo e o meu espírito. Então, a cidade, ela precisa abraçar todas as crenças, né, a cidade precisa abraçar a presença de templos, onde as pessoas se encontram com o transcendental. As cidades precisam ter espaços onde as pessoas podem conversar, dialogar, interagir, espaços para o lazer. Isso é um jeito de cultivar o espírito, né? O lazer, a cultura, a disseminação de belas imagens, a estética. Então, essas seriam as funções da cidade. E os seus objetivos: ocupar o solo. Não à toa a gente vai estudar aqui na disciplina que quando o solo urbano, ele é mal ocupado, ele é mal utilizado, algumas sanções poderão ser aplicadas. O IPTU progressivo no tempo, a obrigatoriedade de construir, sob pena da gente, inclusive, fazer com que o sujeito perca a sua propriedade, por ela não cumprir a função socioambiental. Então, isso porque um dos objetivos dessa carta, que influenciou a elaboração da nossa legislação, tanto da Constituição de 88, quanto do Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade prevê essas situações todas em que a gente pode sancionar o sujeito que não ocupa o solo urbano de forma a garantir a função socioambiental da propriedade. Então, tem por função a organização da circulação, é o caos, né? Nós vemos isso diariamente nos grandes centros urbanos, aqui em Juazeiro, é uma realidade mínima se comparada às grandes capitais do país, né? Esse problema da circulação. Você precisa trabalhar às 8 da manhã, você tem que sair de casa às 4, porque você vai pegar 3 transportes públicos somente para chegar no teu ambiente de trabalho. Muitas vezes lotado, muitas vezes sem condições dignas. Então, essa organização, essa circulação, ela é fundamental. E a legislação, a gente precisa de regras, até porque o Estado, ele vai ter que garantir, né, esse
urbanismo como uma função pública, como já dito. Então, no Brasil, a gente vê, então, que é somente a partir dos anos 50 que a gente vai ter mais gente no espaço da cidade do que no campo, né? Um fenômeno que começa ali por volta dos anos 30, 40 está se consolidando, 50 já é uma realidade evidente. Isso só foi aumentando com o tempo, e semana passada a gente viu esse slide, né, que projeta que em 2050, daqui a poucos anos, a gente vai ter 93,6% da população brasileira vivendo em cidades, né? O fenômeno da urbanização, portanto, nessas projeções aí da ONU, no nosso país, ele só tende a aumentar, o que significa dizer que provavelmente a importância do direito urbanístico também só vai tender a aumentar, para que a vida nessas cidades ela possa ser harmônica, né, para que a gente possa garantir a dignidade desse sujeito. E foi exatamente aqui que a gente parou na semana passada, por isso que eu gostaria de saber se eu posso continuar com relação à urbanização no Brasil, ou se vocês querem colocar alguma coisa. Matheus está dizendo que está tudo tranquilo. Vocês concordam com o Matheus? Pode continuar, né, Jennifer? Massa, pronto. Então, vamos, tá ok, pode continuar, beleza. Então, vamos aqui. Quando a gente olha para a urbanização no Brasil, gente, a gente percebe que é um fenômeno extremamente recente. Se na Europa a gente diz que é recente, né, no Brasil é recentíssimo. Se na Europa é de final do século XIX, início do século XX, no Brasil é só em meados do século XX. E aí, gente, nós vamos, antes de falar sobre esse fenômeno recentíssimo da urbanização, a gente vai falar primeiro sobre a construção das cidades no Brasil. E a gente vai lembrar que, como colônia de exploração, né, você sabe que a realidade colonial coloca a metrópole como centro de todas as coisas e a colônia ali girando em torno da metrópole para servi-la, para oferecer recursos para que ela possa enriquecer cada vez mais, crescer cada vez mais. O papel da colônia é alimentar, é dar suporte a essa metrópole. Então, nesse sentido, as cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras, as primeiras, né, aquelas que vão inaugurar essa realidade urbana em meio a uma realidade absolutamente rural, não estou falando de urbanização aqui, estou falando do surgimento das primeiras cidades, nós vamos afirmar que essas cidades, elas não nascem como, por exemplo, as cidades europeias tiveram a oportunidade de nascer, né, centradas em si mesmas, a partir de uma cultura local, a partir de uma vocação própria, né, aquelas cidades que ficavam ali próximas ao mar, vocação marítima, vocação comercial, se organizavam em torno disso, enfim, resgatem aí os conhecimentos de história para que vocês vão visualizando aqui, né, o que eu estou querendo dizer. No caso do Brasil, nossas cidades não nascem voltadas para essa perspectiva endógena, né, mas sim externa. Então, é a lógica de priorizar o exterior, que é típica de uma colônia de exploração. Então, não à toa, as primeiras cidades, as mais antigas do nosso país, elas estão ali também nesse contexto do litorâneo, justamente para favorecer, né, o abastecimento aí desses navios, dessas caravelas, etc., para levar o pau-brasil, para levar a cana-de-açúcar, para levar a madeira, os recursos, né, que interessam à metrópole. Então, não é uma cidade pensada, projetada, né, a partir da cultura local e do favorecimento de vocações próprias, mas são cidades voltadas para o externo. Então, a formação desses primeiros núcleos urbanos, né, não estão voltadas para a satisfação ali da vontade daquela população, muito pelo contrário, né, a maior parte dessa população nativa, ela vai estar sendo escravizada, ou ela vai estar sendo subjugada, explorada em alguma medida. Então, havia, portanto, essa tendência das cidades se desenvolverem no litoral, por conta dessa economia de exportação, e a formação dos núcleos urbanos posteriormente, né, lá nas áreas mineiras, ali no século XVIII, início do século XIX, isso vai se configurar também com a realidade da cana-de-açúcar do Nordeste, né, é uma exceção, essa realidade mineira, né, por conta da mineração,
mas em restante, as grandes cidades do país, as mais antigas, estão ligadas a essa realidade litorânea. E aí, justamente nessa perspectiva voltada para o externo. Então, o começo da nossa história urbana não é tão bom assim. O começo desse já não é interessante. Por quê? Porque a gente não está priorizando os nossos interesses, a nossa realidade, a gente está priorizando o externo. Para quem quer se aprofundar em urbanismo, viu, Amanda, no início da aula tu né, perguntou, vai ter algum grupo de urbanismo? Para quem quer se aprofundar e para quem está preocupado mais em entender a urbanização no Brasil sob uma perspectiva histórica, sob uma perspectiva sociológica, não simplesmente jurídica, não pode deixar de ler, não pode deixar de assistir os vídeos com as palestras da Hermínia Maricato. Hermínia Maricato é uma das maiores autoridades no Brasil nessa temática de urbanismo, porque ela estuda o urbanismo desde os anos 60, né, 70 do século 20. Ano passado ela até participou de um evento aqui da UFCA, meus alunos do semestre passado de Direito Urbanístico, eu recomendei que assistissem. Ela fez uma live para o LAURBS, né, para o Laboratório de Urbanismo e Sustentabilidade aqui da UFCA, e essa live está salva no YouTube, recomendo demais que vocês assistam. Quem sou eu, meu Deus do céu, uma formiga, uma ameba, algo inferior à ameba, né, falando sobre a história do urbanismo, da urbanização no Brasil, comparada a Hermínia Maricato fazendo essas colocações todas históricas. Sugiro demais que vocês assistam ao vídeo, vale muito a pena. E aí inclusive a Hermínia Maricato trabalhou no Ministério das Cidades, né, na época em que existia esse ministério, foi muito responsável pelo desenvolvimento da política urbana dos anos 2000 no Brasil, é uma figura, participou, né, durante mais de 10 anos de uma comissão da ONU que é voltada apenas para a qualidade de vida na cidade. Então, quando a gente fala, assim, de uma das grandes autoridades, né, do nosso país, e aí não só do país, mas do mundo, né, Maricato é lida nos programas de pós-graduação de universidades estrangeiras, a gente não pode esquecer dela. E aí, por isso que eu trago aqui algumas coisinhas para vocês em citações, mas recomendo demais a leitura das obras dela, todas. E aí, pessoal, qualquer uma que você chegar perto, você vai ganhar, tá bom? E para quem não lê a essa altura do campeonato, já tem uma coisa para ler para essa vida e para a próxima. Assiste os vídeos dela do YouTube, que são muito bons. Então, a Maricato vai dizer que a partir dos anos 30 do século 20, aqui no Brasil, a gente vai começar a ter ali um estímulo para o início da urbanização. Então, olha o salto que a gente está dando na história, né? A gente está falando do período colonial. A gente está dizendo que durante todo o período colonial, o Brasil, obviamente, não foi urbanizado, a realidade era rural. Depois a gente se torna independente, 1822, a gente vai ter primeiro e segundo reinado, e a gente vai ter todo esse período aí como uma realidade de um país não urbano, um país rural. A gente vai ter primeira república, né, 1889, o Brasil rural, sem uma realidade urbanizada ainda, sem urbanização. A maioria da população vive no ambiente rural. A economia do país é uma economia rural. A principal fonte das nossas exportações são produtos de ordem natural. A partir dos anos 30 do século 20, então, olha só como é super recente. Aí a gente começa, né, naquele governo populista do Getúlio Vargas, a iniciar um processo de tentativa de incentivo à industrialização no Brasil. A ideia de construção do Brasil como um país moderno, né, em que a gente tivesse, portanto, uma estrutura de desenvolvimento fabril industrial semelhante ao que a Europa teve no final do século XIX. Então, no final dos anos 30, aí a gente também vai ter a questão da regulamentação do trabalho, né, o trabalho com regras, as primeiras normas trabalhistas, que vocês viram lá com o Rawlinson, e tudo isso serve como incentivo para que a população vá saindo desse espaço rural, que não vai ter acesso a muitas dessas inovações que as cidades estavam começando a ter, energia elétrica, né, uma coisa fantástica, que, obviamente, o espaço rural contemporâneo dispõe com muita tranquilidade, mas que nos anos 30, em muitas regiões do país, era algo precípio do ambiente da cidade. As escolas,
o acesso a sistema de saúde pública, que ainda não está construído, consolidado, mas que a gente já tem ali um aparato, né, primitivo. Então, tudo isso vai sendo incentivo para que as pessoas comecem, portanto, a partir ali de 1935, início de 1940, começar a migrar do campo para a cidade, comprando essa ideia da cidade como o espaço do moderno, né, o espaço da oportunidade. E aí, nos anos 50, quando Juscelino Kubitschek promete que a gente vai crescer 50 anos em 5, que o Brasil vai se tornar um país moderno, que a gente vai tirar essa cara de rural, vai deixar de estar exportando somente produtos de ordem agrícola, e a gente vai começar a exportar material de base siderúrgica, né, automobilística. Então, aí o incentivo ele é pesado na propaganda oficial do Estado e na criação de políticas públicas que priorizem, que valorizem essa saída do campo para o espaço da cidade. É por isso que a partir dos anos 50 a gente tem um verdadeiro boom, uma verdadeira explosão, né, no crescimento populacional dessas cidades. Só um minutinho, viu? Tu viu que ela chorou? Acho que sim. Também não ouvi nenhum baque, né, então ela não caiu da cama. Então, a gente está colocando que a partir dos anos 50 vai haver um boom, vai haver uma explosão, né, de pessoas procurando esse espaço da cidade, que seria o espaço do conforto, o espaço da velocidade, o espaço da praticidade, onde existe energia elétrica, onde existe automóvel, onde existe escola, onde existe ciência, né, hospital, e aí todo esse imaginário, a Maricato nos diz que infelizmente, resultou nessa realidade, porque esse ambiente urbano não estava preparado para receber essa confluência de pessoas, né, de uma única vez, de forma muito acelerada. E aí, o resultado disso é que boa parte dessas cidades, por não ter estrutura suficiente para acolher todas essas pessoas nos espaços centrais, que naquele momento eram os espaços que concentravam as moradias adequadas e o acesso a essa propaganda feita pelo Estado. Essas pessoas que não encontram espaço nesse local, elas vão se refugiar nos arredores da cidade, nos espaços periféricos, né, gerando aquilo que a gente falou na primeira semana de aula, que são anomalias, essas favelas, essas periferias. O lugar onde essa senhora está não é um espaço urbano, e muito menos urbanificado, né? É o espaço periférico, ou seja, é uma anomalia no ambiente da cidade, porque nós dizemos que o urbano, o que está urbanizado, tem presença estatal. Então, a gente tem saneamento, a gente tem moradia minimamente adequada, a gente tem iluminação pública, a gente tem saneamento, a gente tem o básico. Num espaço como esse, em que eu estou completamente alheio à presença do Estado, o Estado não conseguiu chegar até mim, e o espaço também não é rural, porque não há predominância do meio ambiente natural, a gente está no meio do caos, então a gente está num ambiente periférico, né, a gente está ali num ambiente de exclusão, e isso é uma anomalia dentro dessa urbanização. Então, no Brasil, a gente não tem somente os problemas de urbanização, né? A periferia é uma anomalia nessa urbanização. Problemas de urbanização seriam a violência, o desemprego, o saneamento inadequado, a poluição. Então, a gente precisa resolver esses problemas da urbanização, que são problemas que existem nesses ambientes urbanizados, já há a presença do Estado, e a gente ainda tem essas anomalias para consertar, né, para transformar. Então, ambientes urbanizados precisam ser transformados em urbanificados, e ainda existem ambientes que nem sequer urbanizados são, que precisam ter o mínimo, né, da urbanização, para que então a gente consiga chegar a um papel de urbanificação. Até aqui nos ajudou o Senhor, vou dar um break para ver se vocês falaram alguma coisa. Eu assisti essa palestra, de fato ela é ótima, que bom, viu, Amanda, pronto, ela é incrível, vou até, daqui a pouquinho eu vou deixar um vídeo para vocês verem no YouTube, e eu já vou deixar aqui o link dessa palestra para quem ficou com curiosidade de assistir.
Poderíamos afirmar que atualmente o Brasil é mais um. Aí se a gente estiver falando de economia, Lucas, aí a gente precisa avaliar o PIB do nosso país, ver o que é que está rendendo mais. A gente sabe que a nossa produção agrícola, tanto que o Brasil é chamado, né, de celeiro do mundo. E há quem venda essa frase como se fosse uma coisa muito maravilhosa, né? Me parece, é uma opinião, uma perspectiva muito pessoal, obviamente, me parece só um cenário de recolonização. Ao invés de a gente estar produzindo tecnologia, a gente ainda está aí comercializando, né, produtos de ordem agrícola. De fato, boa parte da nossa economia se baseia nisso, sim. E está aí o cultivo de grãos para provar isso, né? A nossa atividade industrial, ela vem sendo bastante sacrificada nas últimas décadas, e, inclusive, o contexto da pandemia deixou isso muito claro, né, quando chegou um momento que nem máscara a gente tinha condição de produzir, só retomamos isso depois de, enfim, algum tipo de investimento. Mas no que tange ao processo de urbanização, aí não, né, o Brasil, ele é urbanizado, com inúmeros problemas de urbanização, inclusive presença de anomalias nessa urbanização, que são esses centros periféricos. Professora, só existem periferias, né, no Brasil, na América Latina, de forma alguma, porque esse fenômeno da pobreza, né, e da miserabilidade também vem acontecendo na Europa. Não à toa a gente vive período de grande tensão, né, no continente europeu, com a presença dos imigrantes, com a perspectiva, inclusive, de que eles não deveriam ser aceitos, para não ampliar esses espaços de periferização que já existem em boa parte das cidades europeias. Então, não é uma realidade nacional ou latino-americana, mas não se compara em proporção, né, a realidade da Europa à brasileira. Então, existem essas periferias, mas até o contexto de periferia também, quando comparada às periferias estadunidenses, não se chega, né, ao grau de problemas que a gente tem aqui. Agrega um pouco valor, por exemplo, pois é, exatamente, mas para isso a gente precisava de todo um conjunto de políticas públicas, né, de incentivo. A gente não tem como produzir tecnologia sem passar pelo processo de educação, especialmente, nesse caso, no investimento em pós-graduação e pesquisa, né, para que a gente possa produzir isso. E aí a gente precisaria pensar em políticas públicas para a promoção dessa questão, que não é somente econômica, né, passa por esse viés social educacional, especialmente. Muito bem, gente, então, vou seguir aqui, né, a gente comentou aí algumas coisas que vocês colocaram no chat. Vamos estar já encerrando aqui os slides para a gente ver o vídeo. Falamos, então, que a urbanização no Brasil, gente, quando é nos anos 50, vocês lembram, né, da euforia pela construção de Brasília, esse parque industrial sendo minimamente contemplado, produção de automóveis e eletrodomésticos, aquela sensação de otimismo, e a classe média tendo acesso, então, a esses recursos de eletrodomésticos, de automóveis, uma vida mais prática, mais cômoda. Isso, gente, abafou ou fez com que boa parte da população fechasse os olhos ou não percebesse esse aumento contínuo da marginalidade, da pobreza, da miserabilidade, né, que esse fenômeno da urbanização ia gerando, na medida em que as cidades iam crescendo sem qualquer planejamento, e esses espaços periféricos, eles iam ficando cada vez maiores, cada vez mais densos em população. Mas deixa para lá, porque a indústria está dando certo, porque a gente está, opa, chegou a energia elétrica nessa cidade, eita, a gente inaugurou aqui uma escola. E até os anos 70, essa euforia, ou seja, 20 anos, 2 décadas, né, conseguiu aí a gente ir empurrando para debaixo do tapete, como se diz no popular, essas questões que as periferias já começavam a deixar muito claras, né, como problemas. Mas a partir dos anos 80, gente, aí quem é da minha geração, né, eu sou de 87,
vai pegar justamente esse momento em que esses problemas não podem mais ser escondidos, não podem mais ser deixados de lado, porque essa pobreza e essa miserabilidade, esses espaços de periferia, eles vão se transformar numa verdadeira bomba de explosão, de criminalidade, de violência. Então, começa-se, a partir dos anos 90, especialmente, a associar a ideia de morar na cidade com insegurança, morar na cidade com violência, morar na cidade com desemprego. Aquelas ideias lá disseminadas, aquelas representações, aquele imaginário lá dos anos 50, como a cidade como espaço da oportunidade, a gente já não tem mais como segurar nos anos 90, porque já são praticamente 4 décadas de ausência de políticas públicas, de ausência de ações estatais que pudessem garantir o urbanismo. Até porque, nesse momento no Brasil, o urbanismo não é uma função social. A gente só vai ter o urbanismo como uma função social, como uma função de Estado, como um direito fundamental, a partir da Constituição de 1988. Então, os centros urbanos, esses espaços concentravam lixões, falta de moradia, precariedade para uma boa parte desses habitantes. Então, a gente tem aí uma série de problemas que vai gerar, ao longo dos anos 70, ao longo dos anos 80, eu vou pular isso aqui, a gente fala já, para fazer mais sentido, pelo que eu estou dizendo agora, para aqui. A gente vai ter, portanto, ao longo dos anos 80 e 90, principalmente ao longo dos anos 80, inúmeros movimentos sociais, passeatas, organização da própria igreja, a campanha da fraternidade da Igreja Católica, que naquela ocasião ainda era uma religião que detinha boa parte do poder político, influenciava no cenário da política, especialmente durante o período da ditadura militar, né, estava muito próximo, estava muito ligada aos ambientes de poder. Uma das campanhas da fraternidade, né, se não me engano, de 85, trouxe por lema essa questão de urbanismo e cidadania no país, né, a ideia de que nós precisávamos transformar as cidades em ambientes salubres, nós precisávamos transformar as cidades em ambientes dignos, sem dignidade para morar, sem dignidade para trabalhar, as pessoas não poderiam, então, sobreviver, as pessoas seriam vítimas da violência, fossem elas os que causam essa violência, fossem eles os que sofrem essa violência. Então, ao longo dos anos 80, gente, essa pressão popular, essa pressão sobre o poder público para que tomasse alguma iniciativa, para que fizesse alguma coisa, né, para que a vida na cidade pudesse, de fato, ser melhor, ter qualidade, vai trazer como um primeiro resultado o urbanismo sendo considerado função pública na Constituição Federal de 88. Nós sabemos... Tem até um documentário curtinho, de 30 minutos no YouTube, não sei se vocês já viram, que é 30 anos da Constituição Federal no Brasil. É bem bacaninha. Ele vai trazer ali o contexto, né, da Assembleia Constituinte. E o quão o Brasil, sedento por democracia, por participação popular, pelos anos em que isso não foi possível durante a ditadura, como as pessoas, elas ansiavam, né, tudo queria que tivesse no texto da Constituição, tudo queria garantir nessa Constituição. Tem um momento do documentário, né, que eles vão mostrar lá na Câmara, no Senado, ainda hoje existem, né, as relíquias lá dos bilhetinhos que as pessoas escreviam e mandavam para os constituintes, na esperança, na expectativa, dizendo qual era o país que queria, como é que queria que fosse esse país, o que é que deveria ter. Então, o contexto dessa Constituição de 88 é de muito debate, né? Aquilo que, de fato, conseguiu ser consolidado foi fruto daquelas estruturas de poder que conseguiam exercer maior pressão. Então, como os anos 70 e 80 foram marcados por muita violência no espaço urbano, né, essas ideias de assalto, de assassinatos, de início, né, o pessoal muitas vezes quer tratar disso
no TCC, como que essas facções chegaram ao auge, ao ponto que a gente vive hoje. Essas pessoas, quando vão fazer um estudo histórico, elas se deparam com o surgimento dessas periferias, com essa urbanização que não levou em conta a qualidade de vida das pessoas nos anos 70, e como isso foi permitindo, né, a construção de um verdadeiro poder paralelo, de um Estado paralelo, né, de um contra-Estado nacional. Beleza. Então, isso fez com que um primeiro resultado desses movimentos sociais, dessa pressão popular, fosse em 88, pela primeira vez, nunca antes na história desse país, a gente tinha, então, garantido o direito urbanístico. Essa expressão, direito urbanístico, aparece na Constituição de 88. Nunca antes havíamos garantido o urbanismo como uma função social. Esse urbanismo está garantido como função social lá na Constituição. E, além disso, a gente vai ter, né, historicamente, o desenvolvimento de planos, né, os planos integrados e os planos sem mapas. Tá aqui, gente, uma espécie de tarefa de casa que o Brasil fez, se inspirando na realidade europeia. A gente não falou sobre urbanismo estético, sanitarista, social. Então, o Brasil, em alguma medida, tentou colocar isso em prática de forma muito tímida, né? E a gente vai chamar aqui no Brasil de fases do urbanismo. Uma primeira fase de embelezamento, de 1875 a 1930, ou seja, a gente está falando do segundo reinado, aquele, né, o Jardim Botânico, quando a gente visita o Rio de Janeiro, aqueles palácios lindíssimos, o Teatro Municipal, aquela ideia, né, de que embelezar, de que a estética, ela é muito importante. Mas isso aconteceu, gente, de forma tão tímida, tão pontual, apenas nesses espaços também dessas capitais de maior destaque, né, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, mas isso não é uma realidade das cidades, né, como um todo. Embora, em alguma medida, mesmo cidades de interior, como Crato, por exemplo, foi impactado por essa fase de embelezamento. Infelizmente, como não somos sujeitos que preservam o nosso patrimônio histórico, cultural, né, muitos de prédios, né, que teriam arquitetura que nos ajudariam a compreender essa fase histórica já não existem mais. Mas, em alguma medida, a gente consegue visualizar isso, né, em alguns espaços do centro, aquele teatro Cassino, né, no Crato, ele reflete um pouco dessa estrutura estética desse período. Um segundo momento seriam os planos de conjunto, 1930 a 1965, a ideia dos conjuntos habitacionais, aquela tentativa muito tímida de resolver o problema da habitação para aqueles que estavam ocupando os espaços de periferia. Uma terceira fase dos planos de desenvolvimento integrado, de 65 a 71, que é muito marcada por essa ideia de que esses conjuntos habitacionais, eles estavam lá no cafundó do Judas, né? Então, a pessoa até poderia ter a moradia, mas como é que ela sai daquele lugar absolutamente periférico para o espaço do trabalho, que normalmente está no centro da cidade? Então, esses planos de desenvolvimento integrado vão pensar em transporte público, em circulação, num espaço mais amplo da cidade, para que possa haver essa circulação. E uma última fase que vai até a 92, que é a do plano sem mapa, né, que vai pensar nessa junção, né, da cidade sendo vista como um todo coeso, não tem que sair dividindo em partes, né, o que a gente poderia fazer ali era um mapeamento das áreas mais precárias, que mereceriam uma atenção mais especial do Estado. Mas tudo isso é feito de forma descontínua, né, tudo isso é feito de forma muito superficial, e a gente não tem dentro dessas fases, né, o Teatro Municipal do Rio, né, o Jardim Botânico, a gente não tem ainda uma organização, né, uma sistematização, que eu estou passando para vocês, né, que são essas fases que eu estou narrando, né. Então, quando a gente vai ter ali, a partir de 88, com a Constituição Federal, essa Constituição abraçando o urbanismo, esse foi um ganho, foi uma vitória imensa desses movimentos sociais que começaram a acontecer a partir dos anos 70, pressionando o poder público para tanto. Mas, ao que nos parece, né, a Hermínia Maricato coloca isso também, é que parece que depois que a Constituição foi promulgada,
houve um arrefecimento desses movimentos sociais, dessa pressão popular. Parece que as pessoas ficaram tão empolgadas, né, com o fato de esse direito já estar garantido na Constituição, ou então se voltaram tanto para outros problemas mais emergenciais, a questão da economia no início dos anos 90, todas as oscilações que passamos, que a Constituição prevê que uma lei específica vai tratar sobre essa regulamentação desse direito ao urbanismo como função pública, e a gente só vai ter essa lei em 2001, que é o Estatuto da Cidade. E muito, mais uma vez, por conta da pressão popular, nos lembrando, como sempre, né, de que o direito não é favor, o direito é fruto da luta. Então, ao longo dos anos 90, enquanto a situação da qualidade de vida nas cidades só piorava, mas os movimentos sociais estavam trabalhando em outras frentes, estavam pressionando por outros direitos, essa legislação, esse projeto de lei desse Estatuto da Cidade, que é dos anos 90, ficou ali no fundo de alguma gaveta. É só nos anos 2000, quando mais uma vez, especialmente a partir dessa ideia de tráfico, né, de facções criminosas, de extrema violência, mais uma vez a pressão popular vai exigir uma solução para isso, é que a gente tira da gaveta essa legislação, e em 2001 a gente vai ter o Estatuto da Cidade, que é a lei base, né, da nossa disciplina, desse ramo do direito. Um fato importante, né, que eu ainda não tinha citado para vocês, que vai acontecer aí no meio desse contexto histórico, é o encontro da Quintandinha. Eu gosto de comparar o encontro da Quintandinha, guardadas as devidas proporções, com o encontro lá de arquitetura moderna que aconteceu em 33. O encontro da Quintandinha aconteceu no Brasil, né, e aí foi um encontro de intelectuais, de urbanistas, sanitaristas, juristas, todos os istas. Professora, sim. Boa noite. Boa. Amanhã é feriado para a faculdade, não? Não. Aula normal? Aula normal. Hoje até perguntaram isso no grupo do direito, acho que foi o professor Pequeno, e o professor Otto encaminhou tipo um banner que a própria faculdade produziu para dizer que era dia normal de trabalho. Então, eu estou, por enquanto, a informação oficial é essa. Até olhar aqui o grupo agora para ver se alguém disse alguma coisa, mas não. Então. Fala normal. É normal. Tá, beleza então, professora. Abraço. Continua aí. Desculpa atrapalhar. Imagina. Então, a gente vai ter esse encontro, né, que vai tratar basicamente sobre essa questão de como nós desenvolveríamos, né, ações para o Brasil. Isso é um encontro que vai ser, por que ele está aqui, né, por que ele merece relevo, destaque? É porque muitas das ações que foram pensadas nesse encontro da Quintandinha, ainda lá nos anos 80, né, vai servir de base para o que depois se transformou em legislação através do Estatuto da Cidade. Gente, deu para pegar direitinho deu para compreender esse contexto? Eu acho super interessante, né? Não sei se é porque eu gosto muito de história, mas eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, de quando que a gente pode pensar a ideia de problemas no Brasil, problemas de urbanização, problemas de qualidade. Aí você olha, gente, é um problema que é dos anos 60 do século XX, desde os anos 60. Aí a gente quer agora, em 2021, veja quantas décadas se passaram. A gente quer uma política pública urbana que em 4 anos, né, porque a gente não tem política de Estado, é só de governo mesmo, a gente quer que em 4 anos resolva todos esses problemas que desde os anos 60 a gente vem adotando aí uma perspectiva negacionista. Então, quando a gente for tratar sobre o Estatuto da Cidade, sobre as demais legislações que a gente vai estudar aqui, princípios do direito urbanístico, é muito importante que a gente leve isso em conta, né? Não esperar soluções rápidas, imediatas, é só... O que a gente pode fazer? Algumas perguntas de TCC hilárias, né? Problema de pesquisa, como acabar com as facções no Brasil, como resolver as facções, e trata, né, violência urbana, como se violência urbana não fosse um problema histórico, social, político, né, que está aí construído a partir de todo esse debate que a gente está tendo aqui.
Então, são problemas densos, vão exigir soluções certamente heterogêneas, complexas, né? Tal qual são os problemas. Como faltam só 5 minutos, gente, para encerrar a aula, eu vou deixar aqui para vocês o link, ele está no cronograma de disciplina, mas eu vou deixar aqui o link, porque às vezes você já está, né, já está aqui com a cabeça boa, já ouviu tudo isso, e aí como a atividade parcial, ela deve ser feita também com base nesse vídeo, quem quiser pode aproveitar esses minutos finais agora, é um vídeo de 15 minutos, para assistir já rapidinho, né, que é falando sobre os desafios das cidades brasileiras. E aí eu espero que vocês interpretem esses desafios que são contemporâneos, que são atuais das cidades brasileiras, à luz desse processo histórico. Que vocês percebam que esses problemas que as cidades brasileiras enfrentam hoje não é culpa do Bolsonaro, e nem é culpa do Lula, e nem é culpa do Temer, e tampouco da Dilma, e muito menos do Collor, mas é uma construção histórica sob a qual todos esses governos e todas essas pessoas, né, que vêm aí, movimentos sociais, ao longo de todas essas décadas, em alguma medida deixando de atuar de forma ativa para solucionar esses problemas. Então, é pouquíssimo provável que um governo seja responsabilizado por esses problemas e tampouco que um governo consiga resolver uma questão tão complexa, né? É uma perspectiva que certamente só pode ser resolvida a nível de políticas públicas de curto, médio e longo prazo. Queria que vocês analisassem isso nesse vídeo, e se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou fazer a chamada. Tranquilo? Vou ficar fazendo... Tranquilo. Eu vou ficar fazendo a chamada sempre no final da aula, meu povo, porque quem não consegue chegar cedo, né, porque ficou fazendo a tapioca, como o Geraldo estava dizendo, aí, no final, é só responder que dá certo. Eu odeio fazer chamada, mas eu já levei antes de cada aula dessa, 3 tapiocas ele faz e quase meio litro de café. Ai, minha gente, eu odeio fazer chamada, que vocês lembram, né? Quando era presencial, eu já não fazia. E agora não, Brasilda, mas tomara que agora tu aprenda meu nome fazendo as chamadas. Mulher, não, oh, meu Deus do céu, eu prefiro aprender de outro jeito, é um saco. Não sei quemzinho, não. Oh, meu Deus do céu. No final das contas, eu acho que a gente... Tu vai aprender meu nome. Ó, o sistema não quer nem entrar, é um sinal. Mas eu levei um cagaço agora. Graças a Deus. Eu levei um cagaço, porque era que eu não estava fazendo a frequência que o DTI está acompanhando, me pegaram no flagra. Aí eu digo, não, eu vou fazer a armaria, eu já ia fazer. Aí deu um desdobro, né, mas não sei se o povo acreditou ou não, então eu vou ter que fazer algumas semanas, que é para tirar a suja. Eita, professora sem futuro, tá? Mas é isso mesmo. Aderbal. Aqui, professora. Agamenildo. Presente, professora, tá ok. Actoy. Actoy. Alexandre. Vou passar Alexandre. Alzi. Professora, Alzi está sem conexão com a internet, pediu para avisar a senhora. Alzi. Ele é meu orientando de TCC, né? Era para ele ter arrumado essa internet. Diga a ele que vergonha orientando. Amanda Ibe. Ana Beatriz. Presente. Azael. Presente. Bruna. Carlos Kennedy. Presente. Caroline. Presente. Fran. Cícera Paula. Professora, perdão aí, eu não ouvi a senhora falar meu nome, é o Alexandre, viu? Certo. Não, mas não pouco falta, não. Cícera Paula, Cícero André. Cícero André presente.
Cleidson. Daniel. Presente. Presente. Emanuela. Presente. Eugênia. Presente. Fábia. Presente. Francisco Inácio. Geraldo. Pronto. Giulia. Presente. Olha aí. Júlia. Éricles. Osana. Éricles presente, professora. Osana. Presente. Ian. Brasilda já pode ir saindo? Pode sim, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Lembre da AVP. Tá, Ian. fica com Deus. Ian, Jaline. Jennifer. Presente. Vi, Jaline, viu? Pode deixar. João Paulo. Joilson. Presente, professora. José Gomes. Beijo. José Gomes presente. Lindenberg. Lisandra. Presente. Lorena. Presente. Lucas. Presente. Luiz Fernando. Marcelo Cleiton. Marcelo Cleiton. Marcelo Cosmo. Presente. Maria Aila. Maria Eduarda. Maria. Ok, Luiz, não levou falta, não. Maria Paula. Presente, professor. Maria Inara. Presente. Matheus Leite. Presente. Matheus Pinheiro. Presente. Michele. Presente. Natália. Presente, professora. Pamela. Paulo Diego. Presente. Raul. Presente. Samilton. Ok, professora. Sara. Certo, Sara, eu vi. Thaís. Presente, professora. Túlio. Presente, professora. Wagner. Presente, professora. Tchau, gente. Boa noite. Bom feriado para vocês. Boa noite para a senhora também. Tchau. Boa noite.